Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Apresenta o programa Pedra Angular. Vivendo, Ele me amou, morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele levou os meus pecados. Ressuscitado, Ele me justificou. Oh, eu amo, e um dia o verei como Ele é. Bom dia, Shalom. Que Deus vos abençoe esta manhã. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias, através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e esse vídeo estará no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Digita lá no Google, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, e você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe esta manhã. Saiba que é um prazer maravilhoso estar de volta com vocês na apresentação deste programa. Nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para denegrir ninguém, para falar mal de ninguém, para tocar, ou seja, vir aqui atacar alguém, Não queremos fazer isto. Nós estamos aqui com um objetivo, com uma finalidade. É de pregar a Bíblia na sua totalidade. É de levar de volta a fé primitiva, a fé de nossos pais, os apóstolos. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É te levar de volta a palavra original. Te levar de volta a esta palavra, a palavra original. Mas a gente sabe que quando nós pregamos a verdade, você tem uma série de denominações. O mundo religioso está cheio de denominações. Então as denominações, elas vão e isto vai de encontro a elas. Então é um choque. Quando você prega a verdade, é um choque para o mundo religioso. Então eles não vão gostar. Então muitos dirão assim, eles estão nos atacando, eles só fazem atacar. Não. Eu vim aqui com um propósito, objetivo, intuito de pregar a verdade. Agora, se a verdade vai te ferir, aí é outra coisa. Mas eu prefiro que a sua consciência seja beliscada. Prefiro que você seja chocado e tocado pela verdade do que pregarmos aqui mentira para te conduzir à perdição. Já provamos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Já provamos que a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. E que não existe a doutrina trinitariana da Trindade, ela é falsa. Totalmente falsa. Não existe um Deus em três pessoas distintas, isto é falso. Então, nós agora estamos compartilhando com vocês do livro de Êxodo. E eu quero frisar hoje um assunto que está à tona, Nessa semana que nós estamos vivendo agora, vai ter a celebração da Páscoa, a semana chamada Santa, porque todas as semanas são Santa. E aí nós temos esta semana chamada Santa, que é celebrada pela Igreja Romana, na qual as pessoas dizem que
nas quartas e na sexta não podem comer carne, mas podem comer peixe. E peixe agora virou vegetal, porque peixe é carne. A própria Bíblia diz nem toda carne é a mesma carne. Algumas são carnes de aves, outras são carnes de animais, outras são carne de peixe. Desde quando o peixe virou vegetal? Não, peixe é carne. Então, isso é o segmento, é a religião que cega as pessoas. Não existe uma desgraça maior no mundo do que a religião. Ela cega as pessoas, deixa as pessoas cegas. Então, dentro deste assunto, eu quero frisar aqui, por exemplo, a nossa leitura está em Êxodo capítulo 12. Ali está a nossa leitura, quando há a instituição, a criação, Deus manda celebrar a primeira Páscoa. A primeira Páscoa tinha que ser com um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Não podia ser fêmea, era macho. De 1 ano sem defeito. Apontando para quem? Para o nosso cordeiro, que é Jesus Cristo. Macho sem defeito, sem nenhum defeito. Havia que no Egito iria acontecer a última praga, e a última praga é a morte. Então o anjo da morte iria passar, mas Deus deu para eles os requisitos essenciais, que se eles cumprissem e obedecessem, não haveria morte nos seus lares. É isso que tem que acontecer. Se você cumpre e obedece os requisitos de Deus, não há morte para você. A morte é só uma passagem que vai te levar para a eternidade. Então veja só. Deus diz, vocês peguem um cordeiro no 10º dia e guarde ele até o 14º dia. Vocês vão pegar esse cordeiro no 14º dia, no entardecer. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender. O entardecer em Israel já é o 15º dia para nós. Para eles já é o 15º dia. O entardecer do 14º dia já é o 15º dia, porque o dia lá começa à tarde. Então o cordeiro deveria ser morto no entardecer do 14º dia, que já era o 15º dia. O 15º dia começava a festa dos pães asmos. Veja que essas festas, as 3 festas, Páscoa, pães asmos e primícia, estão interligadas. Então, no 15º dia começava a festa dos pães asmos. Então eles pegavam o cordeiro, guardavam ele no 10º dia. Quando fosse no 14º dia, no entardecer, que já é o 15º, do mês de abril, porque aquele era o primeiro mês que Deus instituiu. Hoje Israel tem como primeiro mês do ano a celebração do Ano Novo em outubro. Mas lá eles celebravam o primeiro mês em abril. Abib era o principal de todos os meses. Nesse mês havia 3 festas em Israel: Páscoa, pães asmos e a festa das primícias. Veja só. Então o que ocorre? Pegava esse cordeiro, guardava ele no 10º dia até o 14º dia no entardecer, eles matavam para se ter o jantar. O jantar, pegava o sangue daquele cordeiro, colocava nos umbrais das portas e a carne do cordeiro comia. Tinha que comer tudo do cordeiro. Tudo. A palavra você tem que se alimentar dela completa. Então você tem. Aí você tem. Vamos seguir aqui em frente para você entender. Pegava o sangue daquele cordeiro, passava nos umbrais das portas, porque o sangue seria o sinal de que os requisitos tinham sido cumpridos. E quando o anjo da morte viesse, que olhasse naquela casa e visse o sangue, ele passava por cima. É isto que quer dizer a palavra Páscoa, passagem.
libertação, passagem da morte para a vida, porque o anjo vinha, olhava, via o sangue, então ele passava. Ali não entrava morte, então eles passavam ali da morte para a vida, porque iria vir a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, pegava a carne do cordeiro, o cordeiro, tudo. Então veja só, eles pegavam aquilo e preparavam para um jantar à noite do 14º dia, que neste caso já era o 15º. Eles tinham que pegar pães asmos, que não podia haver fermento ali por 7 dias. Então começava a festa dos pães asmos no 15º dia, 7 dias sem ter nenhum fermento. Lembre-se, fermento é símbolo da hipocrisia do pecado. Não podia estar no meio de nenhuma família de Israel, em nenhuma casa podia estar. Isso mostra que a ceia do Senhor, ela tem que ser com pão asmo. Vamos lá. E ervas amargas. Então eles comiam a carne do cordeiro com pão asmos e ervas amargas, já pronto para sair do Egito. Observe. Então aquilo era o jantar à noite com pães asmos, ervas amargas. As ervas amargas era para lembrar, para que eles se lembrassem do amargo que eles passaram no Egito. De todo amargo que eles passaram. A partir dali, daquela Páscoa, daquela saída, o povo de Israel passaria a ter uma identidade. Foi depois da saída do Egito que o povo de Israel passou a ter sacerdotes, profetas, tudo isto. Então eles passaram a ter uma identidade. Então era isso, cumprindo os requisitos de Deus, não haveria morte naquele lar. A morte, o anjo da morte passava por cima e foi para os egípcios e lá matou os primogênitos. Então, onde o sangue está aplicado, não tem morte. Aplique o sangue de Cristo na tua alma, que não haverá morte. Então veja só, então o que eles fizeram? Cumpriram os requisitos, e isto seria como memorial, como estatuto perpétuo, ou seja, seria uma lembrança. Ficaria registrado e todo ano eles iriam celebrar estas festas. Eles iriam celebrar como estatutos, como lembrança do que Deus fez por eles, de como a morte não entrou nos lares de Israel. Êxodo capítulo 12, você vai ver. Então veja só, quando hoje nós sabemos quem é a nossa Páscoa, é Cristo. O símbolo da Páscoa é um cordeiro, não é um coelho. Eu vou falar sobre isso posterior, os animais que têm o casco partido e que são ruminantes. O cordeiro cumpre esses dois requisitos. É os requisitos que Deus pedia para ser um animal limpo, na qual os israelenses se alimentavam deles. O cordeiro tem um casco partido e é ruminante. Nós vamos falar disso só num programa só. Aí você tem. O cordeiro é o símbolo da Páscoa. Não um coelho. O coelho, ele rumina, mas ele não tem o casco partido. Então ele não é um animal puro. Lá em Levítico fala isto. Mas vamos deixar para a programação que eu vou falar sobre isso aplicada ao cristão. Então veja só. Hoje, você vê que essas três festas estavam interligadas. Essas festas serviriam de memoriais, de festas solenes. Todos os anos eles comemoravam, como lembrança de como eles saíram do amargo da escravidão para a liberdade, como lembrança que eles saíram da morte para a vida, como lembrança que eles saíram do cativeiro da escravidão para a libertação, como lembrança que eles saíram do Egito em destino à terra prometida.
Então isso passaria de geração em geração para o povo de Israel. Nós vemos, hoje, a noiva de Cristo, ela não precisa celebrar estas festas como memoriais, porque o memorial tem que estar no seu coração, na sua mente. Que memorial é este? O Calvário, o maior memorial que existe e nunca passou. Isto tem que estar em lembrança completa, porque ali estava o Cordeiro Cristo, o Cordeiro de Deus sendo sacrificado em nosso lugar. Ali está a nossa Páscoa. A Bíblia diz em Coríntios, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Celebremos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Hoje a forma de você celebrar esta festa é mantendo o memorial do Calvário em sua vida todo o tempo, porque foi ali que ele te resgatou do cativeiro da escravidão do Egito para a libertação. Foi ali que ele te tirou da morte para a vida. Foi ali que ele te tirou da escravidão. Só celebra Páscoa as pessoas que eram escravas do pecado. Aquelas que eram prisioneiras das paixões. Estes sim celebram Páscoa. Então veja só. Então, hoje nós temos um estatuto perpétuo. Que estatuto perpétuo é este? O Calvário. O Calvário, quando eu tenho a lembrança do sangue de Cristo derramado por mim para me tirar do cativeiro da escravidão, e eu apliquei este sangue em minha vida para que a morte não chegasse mais na minha alma, então este é o meu memorial como estatuto perpétuo. Então entenda, Cristo, quando estava aqui na terra, ele celebrou a Páscoa e a festa dos pães asmos. Você sabe, esta é a última Páscoa que eu celebro convosco, ele disse. Então, na Páscoa tem que ter um cordeiro e tem que ter pães asmos. E tem que ter as ervas amargas. Que ervas amargas são estas? É a lembrança do que você era no passado e para você ficar lembrando que você era um escravo das paixões e do pecado no passado. Então uma Páscoa ela tem que ter um cordeiro, tem que ter o pão asmo, tem que ter as ervas amargas. Ali estava agora Cristo celebrando a Páscoa e ele disse, esta é a última Páscoa que eu como convosco. E ele ali estava, ele era o cordeiro, os pães asmos estavam ali, ele pegou o pão, tendo dado graça e partiu. Este é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja só, toda vez que eu vou celebrar a ceia, que eu vou tomar a ceia, eu tenho que trazer a lembrança do Calvário, porque no Calvário ele me resgatou do cativeiro da escravidão. Observe. Lembre-se que o Calvário na sua vida tem que ser um memorial solene, permanente. Mas aí Jesus traz uma maneira de nós juntos celebrarmos esta lembrança. Porque individual, eu tenho que estar lembrando do Calvário. Eu tenho que estar lembrando do que Cristo fez por mim ali no Calvário. Mas quando nós se reunimos juntos para celebrar a ceia do Senhor, nós fazemos um memorial. Ou seja, uma lembrança, trazemos a lembrança como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro perante seus tosqueadores sem abrir a boca. Como ele estava morrendo pelas nossas transgressões, como ele tomou o nosso lugar. Então, Cristo disse, olha, ele pegou o cálice e disse, este cálice é o meu sangue, que será derramado em favor de vós. Em favor de quem? Desses miseráveis pecadores. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Como Israel tinha lembrança, memórias da Páscoa, com o cordeiro, com o pão asmo, com as ervas amargas,
Da mesma forma também nós devemos ter. Mas não agora como uma festa, um ritual todos os anos no mês de abril, não. No 14º dia do mês de abril, não. Mas uma lembrança solene todo o tempo. Lembrando deste Calvário, daquele dia. Aquele foi o dia que ficou como memorial no mundo e nunca se apagou da história. Aquele dia no Calvário. Então, nós vamos para a ceia. Ali está. Nós vamos se lembrar de quem? Do Cordeiro, da palavra que nós se alimentamos, dos pães asmos. Ali está o pão asmo, sem fermento. Meus amigos denominacionais, a ceia é com pão asmo, vinho puro e lava-pés. A Bíblia diz, no dia da festa dos pães asmos. Esta festa era uma festa celebrada do dia 15 ao dia 22 de abril. Não podia haver fermento em nenhuma casa de Israel. Jesus foi celebrar a Páscoa. Ele pegou o pão. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele pegou o pão. Ele disse, tendo dado graça, o partiu. Era o dia da festa dos pães asmos. Este pão que ele partiu e deu a seus discípulos era pão sem fermento. Como hoje eu posso celebrar uma ceia com pão fermentado se Jesus celebrou com pão sem fermento? E ele diz, fazer isto em memória de mim. E as denominações celebram com pão de padaria feito por qualquer pessoa. Que horror! Então quando eu vou para a ceia, ali eu trago a lembrança do Cordeiro. Me alimento do Cordeiro, que eu tenho que se alimentar dele todos os dias. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Eu me alimento dele todos os dias para que a morte não entre no meu lar, na minha alma. O sangue aplicado e me alimentando dele para me tornar fortalecido. Pães asmos. Cristo é o nosso pão asmo. Ele disse, esse é meu corpo que será partido por vós. Cada vez que aquele asmo vai à minha boca, aquele pão asmo vai à minha boca e eu mastigo, eu lembro que ele foi dilacerado no Calvário por mim e por você. Ao trazer essa lembrança, eu me alimento daquela vitória. Eu me alimento daquele memorial. Eu me alimento daquela lembrança. Que ele fez aquilo por mim para me dar a vitória. Então eu me torno mais forte, mais revigorado, mais fortalecido. Não só por mastigar o pão asmo, mas pela lembrança do que ele fez. Então veja só, meus amigos. Então você tem. Israel estava celebrando a Páscoa com a carne do cordeiro, o sangue colocado sobre os umbrais, o pão asmo e as ervas amargas. Então, Israel celebrava dessa forma. Nós também devemos celebrar. Mas não numa data específica, todos os dias. Ou mesmo naquele momento de ceia, quando estamos coletivamente juntos, trazermos esta lembrança. Como? Com a carne do cordeiro, que é a palavra, com o sangue, que o sangue não é propriamente a química, mas o Espírito Santo. Com as ervas amargas, eu tenho que lembrar do que eu era, para o que hoje eu sou, do que eu era no passado, escravo do pecado e das paixões, e Cristo me libertou. E com o pão asmo. Lembrando que aquele pão é o corpo de Cristo, que foi vertido no Calvário, partido, que foi rasgado no Calvário por nós. Fazer isto em memória de mim. Não é eu pegar o 14º dia de abril e no 15º eu ir celebrar a Páscoa. Ou como a Igreja Católica vai celebrar agora, neste domingo.
Não. É esta lembrança, essa celebração, esta lembrança, este memorial estar em mim todo o tempo. Agora, coletivamente nós vamos celebrar isto na ceia. Mas individualmente eu tenho que lembrar do memorial do Calvário. Quando Ele me tirou, ali foi o resgate da minha alma, ali foi a redenção pelo sangue. Ali Ele me tira do cativeiro da escravidão para a terra prometida. Você sabe, a caminhada de Israel começou, saída do Egito para a terra prometida. Isso aí é a nossa também. Através do sangue de Cristo a gente sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não foi batizado desta forma, você nunca cruzou o Mar Vermelho, você está no Egito. Lembre-se que a passagem pelo Mar Vermelho tipifica o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, caminhamos para o deserto, para a santificação, para chegar à terra prometida. É a mesma coisa. Você vem, Cristo morre numa sexta-feira, no sábado ele fica no túmulo enquanto sua teofania prega para as almas em prisão. No domingo ele ressuscita como a festa das primícias que estava dentro da festa dos pães asmos. 7 dias não comereis pão. No terceiro dia daqueles 7 dias era a festa das primícias. Então Cristo vai e ressuscita ao terceiro dia. Como as primícias do que dorme, foi o grão de trigo que caiu na terra e ressurgiu, o primeiro a ressuscitar, porque a festa das primícias era a festa da colheita dos primeiros frutos da cevada, o molho movido, que era oferecido ao Senhor, para depois fazer a colheita total da cevada. Então o primeiro a ressuscitar, Cristo, ele passa 40 dias com seus discípulos, mais 10 ele espera, chega o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce, ali começa a colheita dos outros frutos. Começa-se a colheita dos outros grãos. E em 7 eras ele iria fazer a colheita de todo o seu grão, sendo ele o primeiro a ressuscitar. A caminhada da igreja também é esta, da noiva. Sai do Egito, rumo ao Pentecoste. Sai do Egito, justificação, passa pelo deserto, santificação, terra prometida, batismo com o Espírito Santo. Depois que você é selado com o Espírito Santo, você é selado até o dia da vossa redenção. É uma pena que meu tempo acabou, mas estava muito bom. Mas nós vamos continuar neste assunto maravilhoso e tremendo. O Calvário nos tirou do Egito. O sangue nos libertou da escravidão. O Calvário, o sangue derramado nos libertou da escravidão. A morte não pode entrar mais na minha alma. Que Deus te abençoe. Quero convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Vem estar conosco. Nosso WhatsApp para contato é 83 98628 6747. Venha, faça sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição para te responder. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, Pedra Branca, Paraíba, tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Que Deus te abençoe a todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook e aqueles que vão assistir pelo nosso canal. Que Deus vos abençoe. Eu só desejo para você Shalom e encontre a sua Páscoa. Encontre a Páscoa. A Páscoa é Cristo. O símbolo da Páscoa é um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro moribundo que foi levado ao Calvário é Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe.